Oi, som. Está saindo. Bom, queridos, não está saindo, vamos à moda antiga. Agora saiu. Oi. Oi. Pronto. O microfone estava esperando ficar um pouco chateado. Pronto. Agora está tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos perdão aí aos irmãos, aos nossos convidados por essa falha no microfone, que são muitas emoções. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo de número 126, perdão. Salmo de número 126. Vamos ter uma palavra de oração. Convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, a orarmos mais uma vez. Elevamos o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Te louvamos por esse trabalho missionário no Cachoeira Alta, por cada irmã preciosa, guerreira, por cada irmão valoroso que ali tem servido. Rogamos, ó Pai, que a Tua bênção continue sobre aquele trabalho, como temos visto que está. E que muitas vidas ali continuem sendo salvas para a glória do Senhor. Que a Tua palavra ali lançada alcance o coração, os corações que o Senhor já escolheu para serem Teus. Fortalece-nos, Senhor. Seja conosco também enquanto meditamos na Sua palavra nesse momento. Que a Tua voz seja ouvida em nossos corações. E que essa voz nos governe, nos acalme, nos quebrante e nos reconstrua. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmo 126. O título que a Sociedade Bíblica colocou é Consolo para os que choram. Mas veja que logo abaixo está escrito Cântico de Romagem. Essa expressão cântico de romagem também é bíblica. O salmista escreveu Cântico de Romagem. Existem alguns cânticos que são chamados assim, alguns salmos que assim são intitulados, de romagem, porque eles eram cantados nas procissões, ou nas romarias, ou nas peregrinações que o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, fazia. Ao menos 3 vezes ao ano, eles peregrinavam para Jerusalém, para 3 grandes festas. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a de Pentecostes. Enquanto eles iam caminhando, eles iam também cantando. Por isso, cântico de romagem, cântico de peregrinação. Esses cânticos expressavam as mais profundas convicções, anelos, certezas, esperanças do povo de Deus no Antigo Testamento. Aliás, sempre é assim quando cantamos. Cantar faz absolutamente todo sentido para expressarmos o que cremos, e não apenas para expressarmos o que cremos, mas para modelarmos o que cremos. Cantar é uma atitude, é uma prática extremamente espiritual. O que nós cantamos tem significativo efeito sobre a nossa mente, sobre
a nossa alma. É por isso que nós temos um momento no culto para cantar. Cantar. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que quando nós cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Cantar é alguma coisa absolutamente extraordinária. Por isso que eu e você precisamos cantar. Mas precisamos cantar aquilo que está de acordo com a verdade de Deus. Porque se cantamos aquilo que não está de acordo com a verdade de Deus, nós estamos expressando convicções que não se coadunam, não se harmonizam com a verdade do Senhor, e que por fim, quer queiramos ou quer não, vão moldar nossos afetos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Você já prestou atenção que tem algumas músicas que você ouve e elas te deixam tristes? Tem algumas pessoas que dizem, não, eu quero ouvir essa música, mas para quê? Porque eu quero chorar. Eu quero chorar. A música tem um impacto profundo sobre a nossa alma. E aqui eu não quero ser moralista, nem legalista, e nem dizer que a música que não se enquadra na categoria evangélica, gospel, é música do diabo. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para você é que nós temos que levar muito a sério aquilo que nós cantamos. Muito a sério. Muito a sério. Porque a música tem um poder de modelar a nossa alma. E o Salmo 126 é uma canção. É uma bela canção. É uma canção de lágrimas e de esperança. É uma canção de pessoas que sofreram terrivelmente, mas que experimentaram de modo grandioso o poder salvador de Deus. O versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sião é uma referência a Jerusalém, a cidade que era a capital do reino do sul, capital do povo de Deus no Antigo Testamento. Essa cidade, juntamente com todo o seu povo, não ouviram os alertas dos profetas, que disseram a eles para abandonarem a idolatria. Eles continuaram nessa prática, e como consequência da sua postura obstinada, o Senhor Deus levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os levou cativos para outra nação. Eles foram para o exílio. Nós, brasileiros, não temos memória do que significa ser capturado por um poder estrangeiro e levado para outro lugar para ser escravizado, oprimido e destruído. Nós não sabemos o que é isso. Muitos dos que viveram na Europa e em outros países do mundo sabem por causa das guerras. Mas isto é uma experiência profundamente humilhante. Ser arrancado da sua cidade, o local onde você viveu, portanto, tem um significado afetivo para você. Ser levado para um ambiente onde você vai ter correntes no seu corpo, é alguma coisa extremamente destrutiva para a dignidade humana. O povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro. Mas o Senhor se lembrou do povo de Israel, porque Ele é fiel, tanto para disciplinar, como é fiel para libertar. Ele é fiel para disciplinar, porque Ele disse ao povo: se você permanecer nos seus maus caminhos, eu te disciplinarei.
Mas Ele é fiel também para libertar, porque Ele disse ao povo: se você clamar a mim, se você se arrepender dos seus pecados, mesmo que você esteja espalhado por todo o universo, eu vou ajuntar você novamente na sua terra. Passados 70 anos, o Senhor libertou Sião, libertou o povo de Deus, os trouxe novamente do cativeiro para a sua terra natal. E o salmista disse que quando isso aconteceu, o povo ficou como quem sonha. Isso não parece verdade. Isso aconteceu. De fato, nós não estamos mais sob o poder opressor, primeiramente de Nabucodonosor, depois de Ciro. Nós não estamos mais debaixo de opressão, nós estamos livres. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Eles olharam um para o outro, se perguntaram: isso é verdade? Talvez alguns até se beliscaram: será que eu não estou dormindo? Por isso o texto diz: ficamos como quem sonha. Então, verso 2, a nossa boca se encheu de riso. Quando nós estamos com o espírito abatido, isso fica evidenciado no nosso semblante. Mas a alma alegre, o espírito alegre, aformoseia o rosto. Então você poderia olhar para um israelita, para um judeu, no período da sua opressão, e ver que a sua boca estava para baixo. Eles estavam tristes. Eles não conseguiam sorrir. Mas quando eles foram libertos, a boca se encheu. Não é que eles riram. Na poesia hebraica aqui é dito que a boca se encheu de riso. Não tinha como não sorrir. Mais ainda, a língua se encheu de júbilo. A língua que antes lamentava, lamuriava, reclamava, agora está cheia de júbilo. Agora tem motivos para louvar a Deus. E entre as nações que observavam Israel se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As próprias nações ao redor observavam e diziam: foi o Senhor que os libertou. Percebe essa ênfase? O salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e as próprias nações dizem: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Em nenhum momento o mérito é atribuído a Israel, mas é atribuído ao Senhor. Foi o Senhor quem libertou, foi o Senhor quem agiu, foi o Senhor quem teve misericórdia. Por isso eles foram libertos. E no versículo 3, o salmista concorda e diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. De fato, o salmista está dizendo, como que dialogando com as nações: vocês estão vendo o que o Senhor fez por nós? Sim, Ele fez grandes coisas por nós. Sim, o Senhor nos libertou. Sim, nós saímos da escravidão, não por nossa força, não por nosso mérito, não porque nós fizemos uma revolução contra o poder babilônico. Nós saímos porque o Senhor tem feito, e o Senhor fez, e o Senhor fará grandes coisas por nós. Em nenhum momento o elogio é aos homens. Em nenhum momento o mérito é lançado sobre qualquer que seja, a não ser o Senhor. A não ser o Senhor. Mas no versículo 4, ele continua: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor. Parece até uma contradição. Não é dito no versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha? E por que agora novamente se pede: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte? Deus já havia restaurado. A restauração, ela era real, mas ela ainda não era completa. Ainda haviam
elementos, ainda haviam circunstâncias, ainda haviam cenários que precisavam da restauração de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Neemias, que nós há pouco tempo estávamos estudando aqui em nossa comunidade, percebemos quantas coisas ainda precisavam ser feitas. O muro estava destruído, as casas arruinadas, o templo do Senhor incompleto na sua reconstrução, ainda havia muito a ser feito. Os pecados que levaram o povo para o cativeiro estavam novamente sendo abrigados e praticados, como, por exemplo, homens israelitas estavam se relacionando e fazendo alianças, casamentos com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. E, historicamente, sempre que isso acontecia, o final era idolatria. Sempre que o povo de Deus, que os homens se casavam com mulheres pagãs, sempre que israelita se relacionava com uma pagã, nunca era a pagã que virava israelita. É por isso que eu tenho base bíblica para dizer que não existe namoro evangelístico, de modo algum. A história de Israel está aí para demonstrar isso. Geralmente, quando um pagão, existem exceções? Absolutamente. As exceções confirmam a regra, mas geralmente, quando um israelita se relacionava com uma pagã, era ele que se paganizava, se tornava idólatra. Isso estava acontecendo. A restauração era real, mas haviam muitos problemas ainda a serem resolvidos. De modo que o salmista precisa orar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós ainda precisamos da sua restauração. Então ele usa a metáfora como as torrentes no Negueb. O Negueb é uma região desértica que fica ao sul de Israel. É tão deserto que não dá para plantar nada lá. Mas existe uma época do ano, por causa da geografia de Israel, que um rio caudaloso desce sobre aquele deserto. E aquela terra, que era antes imprópria para o cultivo, se torna própria para receber a semeadura. E geralmente quando as torrentes no Negueb se manifestam, não é uma coisa esperada. É uma coisa é um fenômeno natural, um abrupto. Quase que você não consegue imaginar quando aquilo vai acontecer. Quando ele ora, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb, o que ele está dizendo é: Senhor, nós estamos ainda como um deserto. Senhor, nós ainda somos um lugar árido. Nós ainda estamos sem vida. Mas assim como o Negueb desce de modo surpreendente sobre o deserto e faz o deserto germinar, ó Senhor, faça a nossa vida germinar. Ó Senhor, faz com que nós que somos hoje um deserto, nos tornemos um jardim do Senhor, um Éden do Senhor, um manancial regado do Senhor. Ó Senhor, faz com que esse ambiente, que é um ambiente de morte, pela Tua graça, pela Tua providência, pela Tua intervenção, se torne um ambiente de vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ele ora, primeiro ele celebra, ele vê o que Deus fez, mas ele observa as suas circunstâncias e vê que ainda há muito a ser feito. Ele não se desespera, ele ora, mesmo ainda tendo muito a ser feito, ele pensa o seguinte: o Senhor já nos restaurou uma vez, e Ele há de continuar nos restaurando. O Senhor já agiu, o Senhor há de agir. Quando nós temos fé, nós olhamos para as circunstâncias adversas, terríveis, nós olhamos para os desertos, nós olhamos para os nossos enfrentamentos, e ao invés de pensarmos, estamos perdidos, acabou, não há esperança, nós nos prostramos, oramos e dizemos: restaura, Senhor, a nossa sorte. O Senhor já o fez, faça de novo, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, visita-nos. A atitude cristã diante da adversidade, a atitude cristã diante dos desertos da existência, das experiências de morte da nossa vida, é essa: é dobrar os joelhos e orar com fé. Mas além disso, o verso 5 e verso 6 continua dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
eu e o presbítero Francisco não havíamos conversado sobre esse texto, que seria a prédica, a meditação da noite. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que o salmista está dizendo é o seguinte: mesmo chorando, nós precisamos semear. Mesmo chorando, nós precisamos semear. Mesmo na dor, nós precisamos lançar a semente. Mesmo no deserto, mesmo nas regiões áridas, nós precisamos continuar trabalhando. Nós não podemos parar. As lágrimas não podem nos afogar. Nós não podemos morrer afogados com as nossas próprias lágrimas. Nós precisamos fazer com que essas lágrimas deixem a terra do nosso coração úmida, para que a semente da esperança possa brotar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós não podemos condicionar aquilo que nós fazemos aos nossos sentimentos. Às vezes nós esquecemos que o justo vive pela fé. O justo não vive por se sentir feliz. Eu estou me sentindo feliz, farei o que preciso fazer. Eu estou me sentindo esperançosa, farei o que preciso fazer. Eu estou me sentindo bem, por isso farei o que preciso fazer. Quem vive assim não vive pela fé. O justo vive pela fé. E viver pela fé significa semear no meio ao deserto e crer que o Senhor mandará torrentes para fazer com que aquela semente floresça. E a promessa é que quem semeia chorando, colherá sorrindo. Que quem sai andando e chorando, imagine essa cena. Imagine essa cena. O semeador, com a sua bolsa de sementes, olha para aquela terra dura, cheia de pedra. Nem mato nasce ali. É a morte representada. E ele chorando, lançando as suas sementes e crendo, o Senhor haverá de prover. Quem faz isso, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você percebe que o texto faz um movimento? O texto, primeiramente, diz da restauração que o Senhor havia feito. Depois o texto diz da restauração que o Senhor ainda precisava fazer, que eles ainda precisavam experimentar, e a resposta, que é uma resposta de oração. Mas não somente uma resposta que é uma resposta de oração, mas uma resposta de esperança que leva ao trabalho, que leva a continuar. Queridos, o que esse texto tem a dizer ao nosso coração nessa noite? É possível que, assim como eu, você já tenha passado alguns momentos na sua vida de derrota espiritual. De, por causa dos seus próprios pecados, experimentar algum tipo de exílio, igual o povo de Deus experimentou. E eu sei que quando nós estamos nesses períodos, é difícil ter esperança. É difícil acreditar que um dia nós voltaremos a sorrir. Os antigos mestres da fé chamavam isto de a noite escura da alma. Podemos chamar o exílio da alma. Nada mais é do que aqueles períodos, seja por causa de nossos próprios pecados ou de alguma providência misteriosa de Deus. Nós vivemos em grande aflição e vemos tudo aquilo que nós construímos com tanto esforço, com tanto zelo, com tanto amor, ruir, cair, se quebrar. Passar por isso é como morrer, sem morrer. E muitas vezes a tentação que vai se apresentar diante de mim e de você é esta: não há mais esperança.
não há mais o que fazer. Acabou. Acabou. Esse texto é tão lindo, porque esse texto diz que o Senhor restaura a sorte de Sião. O Senhor restaura a sorte. O Senhor restaurou a sorte de Israel. O Senhor pode restaurar a sua sorte. O Senhor pode restaurar a minha sorte. Não porque nós somos bons, mas Ele é bom. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Nós podemos então ter esperança. No meio do desespero. No meio de uma vontade às vezes de desaparecer, que talvez você já teve, em algum momento da sua vida. Morrer não, desaparecer com toda certeza. Nós podemos, no momento de dor, dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E se o Senhor restaurou Israel, porque clamou, o Senhor pode me restaurar. Eu quero lhe convidar nessa noite a sofrer com esperança. Não sofra no desespero, sofra com esperança. Você tem um Deus cuja graça é maior que os seus pecados. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor pode restaurar a sua vida. O Senhor pode lhe fazer voltar a sorrir. O Senhor pode lhe tirar desse exílio. Mas talvez você já tenha experimentado em algum grau essa libertação. Talvez você não está vivendo o ápice, o auge do desespero. Mas você olha para a sua vida, e você percebe que tem tanta coisa a ser alterada ainda. Você olha para a sua família, você olha para os seus filhos, você olha para os seus netos, e diz: Senhor, tem tanta coisa aqui que precisa ser mudada. Sua oração e a minha oração precisa ser: Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, intervém. Eu não sei o que fazer, Senhor. Sozinho eu não consigo. A coisa mais tola que eu e você fazemos é confiar na força do nosso braço. Não há nada mais inútil, espiritualmente falando, do que confiar na força do nosso braço. Isso não significa que eu e você não precisemos ser prudentes, inteligentes, tomarmos decisões e atitudes assertivas. Mas isso significa que, em última instância, a nossa esperança pode ser traduzida naquela afirmação de outro salmo que diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu confio no Senhor. Tem uma musiquinha tão bonita que as crianças cantam, mas que a gente deveria cantar também, que diz assim: não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. A alegria não nasce das circunstâncias favoráveis. A alegria nasce de, pela fé, contemplarmos o Senhor vindo em nosso socorro. Como o Salmo 3 diz: com efeito grandes coisas, versículo 3 diz, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. A alegria vem dessa convicção na alma de poder dizer: o Senhor tem feito grandes coisas. Quem tem olhos para ver o que o Senhor tem feito, tem boca para louvar o Senhor. Ó, irmãos, que nós possamos ver quantas coisas o Senhor tem feito por nós. E no dia mau, no dia do desespero, quando você orar e as coisas não mudarem, como que num passe de mágica, porque às vezes a gente ora esperando assim, quase com uma magia evangélica, que faça com que um pozinho brilhante, sagrado, caia e tudo mude de uma hora para outra. Não, irmãos. Não que o Senhor não seja poderoso para, inclusive, ressuscitar mortos, se Ele assim o quiser. Mas com frequência, Ele testa a nossa paciência em meio às aflições. Você recorda de Deuteronômio 8, onde é dito que
o Senhor fala ao povo de Israel: eu te levei ao deserto, e eu te humilhei, para que você soubesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A experiência do deserto é uma experiência de humilhação, para nós aprendermos a depender do Senhor, e tão somente do Senhor. Então, ore, mas tenha paciência, e não pare. Você não pode parar, você precisa continuar. Faça o que Deus lhe mandou fazer. Meu irmão, se você é pai, seja um bom pai. Não deixe de brincar com seus filhos, ou de conversar com eles, se eles já forem maiores, só porque você está tristezinho. Semeie mesmo enquanto você está chorando. Minha irmã, se você é mãe, não deixe de orar com seus filhos, de conversar com eles. Não deixe de fazer o seu papel, de cumprir a sua missão, só porque você não está num dia bom. Semeie com lágrimas, com dor, chorando. Meu amigo, meu colega de ministério, minha colega de ministério, missionária, missionário, pregador, pregadora, haverão dias que nós não teremos vontade de abrir a boca. Abramos a nossa boca e preguemos a palavra de Deus, com vontade ou sem vontade, a tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, quer estejamos sorrindo, quer estejamos chorando, lancemos a boa semente. Há muito a ser feito, irmãos. O que o inimigo de nossas almas quer é nos paralisar, para que nós não cumpramos a missão que o Senhor nos deu para fazermos aqui nessa terra. Então, mesmo chorando, lancemos a boa semente. Mesmo tristes, cumpramos a nossa missão. Mesmo arrebentados no coração, nos levantemos e digamos: Senhor, eis aqui o teu servo. Senhor, eis aqui a tua serva. Faz em mim a tua vontade. Semeie, trabalhe, chorando, porque um dia você haverá de ver o Senhor abençoando a sua semeadura, e você verá os feixes do seu trabalho sendo colhidos. Não pare, que as suas lágrimas santifiquem o seu coração, que a sua tristeza lhe deixe alguém mais quebrantado, que essa aflição que você está passando lhe purifique, lhe refine, que esse fogo que você está atravessando tire as suas escórias, mas não pare, continue, cumpra a missão que o Senhor lhe deu para fazer, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos orar? Feche os seus olhos, eleve o seu coração ao Senhor. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos desanimados, abatidos, tristes. Quantas vezes olhamos para a nossa vida, para a nossa família, e vemos apenas o que não queríamos ver. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as correntes do Negueb. Visita-nos, Senhor. Vem sobre nós. Nós falamos que a Igreja Presbiteriana Missões é um lugar de recomeço. Que essa noite seja uma noite de recomeço para muitas pessoas aqui. Seja uma noite de, mesmo chorando, se levantar e continuar. Mesmo quebrado, dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer. Pedimos por aqueles que se encontram profundamente abatidos, Pai, passando pelo vale da sombra da morte, experimentando a dor, o medo, o desespero, a angústia. Pedimos que o Senhor mesmo os console, venha com seu bálsamo, venha com a sua paz. Ó Pai, pedimos por aqueles que estão enfermos, que não conseguiram talvez estar aqui por causa de alguma enfermidade. Visita nossos irmãos, nossas irmãs, com a sua cura. Sobretudo, Pai, pedimos por nossas vidas espirituais. Pedimos que o Senhor restaure a nossa sorte, espiritualmente falando. Pedimos que o Senhor nos dê novo ânimo para lhe servir. Pedimos que o Senhor nos dê alegria em ler as Escrituras, em meditar nelas, em orar, em congregar.
em compartilhar o Evangelho em casa, com os vizinhos, com os amigos, com os conhecidos. Pedimos que o Senhor nos dê um coração que ame os nossos inimigos, que abençoe aqueles que nos maldizem, que falam mal e desejam o nosso mal. Pedimos que o Senhor nos dê um coração como o de Cristo, um coração parecido com o Senhor, e que o Senhor nos use, Senhor, como testemunho nesse mundo, que as nações possam olhar para nós e dizer, com efeito, o Senhor fez grandes coisas por eles, que possamos ser um sinal vivo do seu cuidado, do seu poder aqui. Te pedimos tudo isso para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Quero convidar aqui as crianças, elas virão também nos dirigir a Deus com um louvor.